Boa noite, tudo bem? Boa noite, professor, tudo bem? Bom, hoje então a gente vai começar com a disciplina de marketing. É uma apostila bem importante para o nosso dia a dia, para o comércio, até mesmo para a propaganda da nossa própria visualização no mercado de trabalho. E eu acredito que ela hoje está sendo uma das mais principais utilizadas numa empresa, para ela manter a sobrevivência da empresa ou mesmo para ela poder alcançar um lucro ou uma fatia do mercado bem maior. O marketing, como a gente vai ver, ele está em tudo, não é apenas propaganda, ele é muito mais do que isso, como a gente vai vendo nesse desenvolvimento. Na unidade 1, a gente vai ver a parte da introdução para o desenvolvimento do marketing. Então, nessa unidade, a gente vai conhecer mais um pouco sobre a introdução desses conceitos de marketing, toda a parte teórica de alguns pensadores e também as formas de analisar essa evolução da revolução do marketing em si e a sua trajetória para chegar nos dias atuais. Também para tentar identificar as análises das estratégias que ele possui e conhecer também algumas brechas do mercado ou algumas mix de mercado fácil de implementar essa ferramenta. E como também analisar alguns segmentos e o posicionamento no mercado hoje que está globalizado e, claro, as formas de diagnosticar as variedades ou as variáveis que o marketing nos proporciona. E para finalizar, a parte do planejar, a parte da gestão da produção realmente, ele está muito englobado à venda. Então ali o marketing trabalha reforçando isso para que você consiga alcançar melhor os seus objetivos, as suas metas. Então aquela parte ali de traçar os objetivos. Então, a nossa ideia aqui nessa unidade, ela está dividida em 4 partes. Então no tópico 1 a gente vai trabalhar os conceitos do marketing. No tópico 2 a gente vai trabalhar ali a orientação do marketing para o mercado. Já no 3 a gente vai trabalhar o planejamento dos compostos do marketing. E finalizando com o tópico 4, que ele é um pouco mais extenso, com a comunicação, propaganda e a publicidade como um todo. Tópico 1, e vamos começar a trabalhar com os conceitos do marketing. A gente sabe que o marketing ele vai muito além da embalagem. A embalagem é apenas um produto que vai atrair o cliente. Existem outros objetivos também da propaganda, como buscar informações no mercado para poder avançar esse crescimento constantemente e assim a gente identificar o perfil do consumidor, conhecer as tendências do mercado, ainda mais agora que a gente está globalizado. Dentro dessa gestão também a gente precisa conhecer as informações que o marketing pode trazer para suas estratégias, talvez para conhecer as necessidades da evolução, a inovação que essas empresas realmente necessitam para a sobrevivência do mercado. Não é somente os produtos, serviços, mas sim toda a cadeia dos ambientes do mercado de trabalho, né, que pode gerenciar essas estratégias para a organização. Então, dentro desses conceitos do fundamento do marketing, pode ser usado em vários contextos, como os relacionamentos, pesquisa, principalmente aquela que é eleitoral, onde você vai fazer um planejamento de mercado para você poder se divulgar o seu trabalho. E claro que depende muito do ramo do negócio que você está. O marketing ele não pode ser uma receita de bolo pronta, onde você vai comprar ali todo um sistema e vai encaixar só o seu portfólio e vai sair dando certo. Não, tem que ver a realidade da empresa, quais são os seus clientes, qual é o produto ou serviço que você quer vender, qual é a área que você quer alcançar. Então ele é muito mais do que simplesmente um segmento de propaganda, né? O marketing acaba sendo um processo social onde envolve as pessoas, onde a gente pode observar as necessidades e os desejos das pessoas em geral, através de criação de ofertas, de troca de produtos, de informações. Isso aí tudo vai dando para a gente uma bagagem bem legal para criar nossas estratégias. Também depende muito das necessidades que o consumidor tem naquele dia, naquela hora, naquele momento, dependendo de muitas coisas e, claro, da demanda. E isso vai mandar também a parte de produção, de oferta, de preço, quando tem que fazer a promoção. A demanda manda muito no mercado, né, para você fazer o seu planejamento. Se tem demanda, tem produção. Porém, se tem produção, tem concorrência. Se tem concorrência, tem preço bom para o consumidor. Agora, se está faltando
a demanda, ninguém procura o seu produto, não tem produção. Porque se você produzir, vai encalhar, porque o pessoal não está procurando o seu produto. Vai modificar um pouco a estratégia. Então depende muito da demanda. Aí você consegue, por exemplo, numa estratégia de matéria-prima escassa, aí você consegue colocar o seu produto em alto valor, porque só alguns têm poder aquisitivo para comprar a matéria-prima para agregar ele em cima do mercado. Tem demanda, mas está faltando produto. O exemplo do tomate, por exemplo, isso acontece muito. Se a lavoura do pessoal não foi legal, só alguns produtores conseguiram avançar, quer dizer, o preço do tomate vai aumentar porque tem demanda. As pessoas precisam para fazer para os restaurantes, fazer pizza e molho. Então, quer dizer, se tem poucos que conseguiram produzir, ele vai colocar um preço muito agregado em cima do mercado. Agora, se a safra de todo mundo for bom de tomate, é lógico que ele vai baixar. Por quê? Porque tem a demanda, mas tem muita oferta no mercado. Aí não tem poder, né? Não tem como. Então, quer dizer, se tem poucos que conseguiram produzir, ele vai colocar um preço muito agregado em cima do mercado. Agora, se a safra de todo mundo for bom de tomate, é lógico que ele vai baixar. Por quê? Porque tem a demanda, mas tem muita oferta no mercado. Tentar buscar a satisfação que agrega valor, bons relacionamentos duradouros com o seu cliente. Isso daí que vai atrair bastante ele para dentro desse segmento. Então assim a gente vai ver uma tabelinha aqui para ser mais tranquilo de entender dos conceitos do marketing e as suas variáveis, como você percorre ele em toda a decorrência aqui. Então o marketing é um processo social onde a gente pode observar as necessidades e os desejos, tá? Então a demanda dos produtos, dos bens, de serviços, buscar a satisfação que agrega os valores dos bens e dos relacionamentos, então, duradouros. Essa figura mesmo que a gente está visualizando aí, ela ajuda a gente entender um pouco dessa presença do marketing em várias situações, ajuda a gente pesquisar, buscar sempre inovações, identificar o que o consumidor está procurando, ou está sentindo, ou ainda está em falta no mercado. Então aqui vai ajudar a gente a verificar essa situação, sempre as necessidades e os desejos e a demanda. Aí que a gente vai formar parte de preço, de valor do produto no mercado, principalmente em coisas necessárias como alimentação, o ar que a gente respira, água, abrigo. Pô, mas o ar também entra? Claro que entra. De repente você está num lugar que é muita poluição, mesmo que eles paguem bem, não adianta que você não vai querer ir para aquele ambiente, né? Você vai querer talvez ganhar um pouco menos, mas você ter uma qualidade de vida melhor. Isso também ajuda a gente entender um pouco como funcionam essas escolhas, ou seja, as necessidades básicas que o ser humano tem direito. Então a gente pode incluir também outros tipos de necessidades, como de lazer, de educação, ou mesmo outros tipos de serviço. Nem sempre desejo a necessidade do cliente quer dizer que está relacionada com valores, com o preço do produto. Às vezes eles não se importam quanto vai pagar pelo aquele produto ou pelo aquele serviço, mas ele quer algo de alta qualidade, de classe A, que dê um conforto para ele. É claro que se ele quiser isso, ele vai ter um custo mais agregado em cima. Agora, se for por necessidade de sobrevivência, aí, pô, ele vai pagar uma coisa mais inferior, mas que vai suprir a necessidade daquele momento. Então, para isso tudo acontecer, não é tão simples. A gente precisa distinguir as diferenças entre a necessidade, entre os desejos e a demanda. Necessidade, por exemplo, são coisas para sobrevivência: alimento, água, ar, moradia, vestimento, segurança, autoestima. Isso é coisa necessária para a sobrevivência. Então são as necessidades humanas. Já os desejos, eles já são situações bem mais específicas. Então ela pode ser em um determinado produto que você deseja obter, que você fez todo um planejamento para trocar de carro, de casa. Então pode ser um tênis, ou um desejo de comprar uma marca específica da Nike, da Mizuno, ou ainda comer um hambúrguer do McDonald's, né? Pode ser desejos que você tem diferenciado daquele momento. Vocês podem ver que geralmente quando a pessoa recebe o seu salário, na primeira semana ele passa uma qualidade de vida mais realizando os seus desejos, e depois ele já vai indo lá para o finalzinho mais direcionado para as necessidades, que aí a grana já está ficando curta, já não dá para realizar muitos desejos. Então por aí a gente vê que tem um anexo dentro dessa conexão. Boa noite, Rafael. Boa noite, Yasmin.
E boa noite, Ingrid, sejam bem-vindos. E a demanda, por sua vez, são os desejos de um produto ou ainda um serviço com uma especificidade mais diferenciada. Então, tendo a necessidade de um automóvel, que você já tem um, então você tem uma necessidade de troca, talvez. Você tem um Fusca, mas você deseja ter uma BMW. Você está lutando para conseguir isso, é possível, com certeza. Então, assim, a demanda surge através dos desejos que as pessoas têm. Então, aqui a demanda ela surge de vários conceitos, dependendo também muito da classe social que você se encontra e que esteja disposta a pagar pelo esse produto ou por esse serviço ofertado. Aí você vai ver se realmente isso vai te trazer benefícios ou não. Como a gente pode comparar os computadores. Se você for comprar um notebook, por exemplo, da Apple, como eu sempre trago esse modelo do Windows, você vai ver que os dois vai te dar praticamente o mesmo resultado no final. Mas um vai te trazer um status, vai te trazer um conforto melhor perante o seu desejo. Claro que vai ter um valor muito mais agregado em cima, que no caso é o Mac, que ele tem já um marketing direcionado para uma classe mais de poder aquisitivo maior. E o Windows já é mais para o povão, para trabalho, mais para a galera mesmo, que não tenha talvez um desejo, mas uma necessidade como uma ferramenta de trabalho. Modifica um pouquinho esse contexto geral aí. E o produto, por sua vez, são bens, serviços, ideias. Então a gente sabe que os desejos só nos satisfazem no momento que a gente adquire esse produto ou esse serviço. Todos nós temos oportunidade de buscar isso. Por isso que a gente trabalha, por isso que vocês estão aqui na aula de hoje, vocês estão se atualizando, buscando a oportunidade de conseguir uma renda melhor para conseguir te dar mais conforto para você, para sua família, para os que estão em sua volta, né? Então, nossos desejos e nossas necessidades fluindo sempre. Aqui eu vou trazer um outro, que aí a gente já vai falar um pouco sobre a parte dos custos e a satisfação, como alcançar a satisfação dos consumidores, como é que a gente vai descobrir isso, tem ferramentas para isso, ou as suas necessidades, como é que a gente consegue identificar isso. Sei lá, eu preciso, por exemplo, a gente pode supor que para ir para o trabalho, então eu preciso de algo, de uma necessidade, de um meio de transporte. Então, podendo ser talvez um transporte público, eu posso talvez optar por um táxi ou um Uber. Eu quero ir chegar ao trabalho, mas eu tenho meios, outros meios para conseguir isso. O veículo próprio, ou às vezes eu posso ir, eu moro mais perto e posso ir de bicicleta ou de moto, de outros meios de transporte. Então, aqui vai modificando, como a gente pode ver, são várias opções dentro dessa nossa realidade aqui, que ele vai trazendo mais uma coisa de necessidade. Eu preciso chegar ao meu trabalho. De forma, isso eu vou ver qual é a melhor disponível para o meu bolso e para o momento. Já o valor, ele já está mais atrelado à percepção da coisa, da qualidade que um determinado produto nos oferta ou de um serviço, considerando aí talvez uma combinação entre as duas, da qualidade do serviço, também do preço, e o custo em si tem um valor que esteja disponível, ou que a gente queira, ou que a gente possa pagar para adquirir determinado produto, talvez vai realizar, vai nos dar uma satisfação. Então aí você vai ver que o custo ele vai depender um pouco, né, da minha renda e tudo mais. Realmente, se há uma necessidade ou se é necessário pagar um preço tão alto para satisfazer uma necessidade ou um desejo de um produto. Eu mesmo, em uma época mais adolescente, eu tinha aquela fasezinha de modinha, né, de comprar um tênis, uma camisa de marca e coisa e tal. Hoje em dia eu já não dou bola mais para isso, tudo vai vestir igual, a marca é apenas um status mesmo que você quer mostrar, talvez nem seja para os outros, mas para você mesmo uma satisfação, mas depois os seus desejos eles vão modificando quando você alcança ele, né? É claro que quando você compra uma marca que ela tem uma marca agregada no produto, até a durabilidade dela talvez seja muito maior do que uma camisa talvez sem marca nenhuma, mas que vai te vestir igual, vai se sentir confortável. O importante mesmo é você estar bem vestido e limpo, o resto não tem problema, mas a gente vai mudando os conceitos conforme a nossa realidade. E foi só um exemplo que eu dei para complementar. Porém, existe muitas satisfações e os desejos talvez seja maior do que as necessidades. Outra questão, a troca, transação. Tipo, nós temos também 4 formas de obter um produto. Pode ser através de uma
autoprodução, você mesmo vai fabricar o seu produto, como talvez caçar, pescar, ou sei lá, coletar frutas. Então quer dizer, você mesmo depende da sua realização e assim não existe uma necessidade de você investir ou de um marketing entrar funcionando dentro dessa colocação. A segunda forma, a coerção, ela retira a força de outra pessoa. E a terceira seria a mendigância. E um exemplo é uma pessoa faminta, né? Uma pessoa que realmente tem o desejo de matar aquela dor que a fome provoca, né? E que ele pode explorar, por exemplo, por comida, por uma outra coisa em locais inapropriados que a gente considera, tipo lixão, a própria mídia mostra a gente. E a quarta forma é a troca. Alguns produtos ou serviços, trocando por dinheiro, por moeda, para aquisição de alimento. O marketing ele acaba surgindo quando as pessoas necessitam dessa forma de satisfazer as suas necessidades através de troca. Então, troca, você vai adquirir um produto e vai dar uma moeda em troca. Nada mais é do que isso, o comércio em si. E aqui dá para a gente ver a lista de desejos, transportadora de alta qualidade, equipamentos duráveis. Aí do lado tem o fornecedor, o cliente e como que ele vai se transformando, preço considerável bom. Então isso tudo vai ligando essas formas aí de visualizar. Relacionamento, por exemplo, em redes sociais, o marketing tem uma necessidade de ter essa interação de um relacionamento entre as pessoas, entre os consumidores, a empresa, ou seja, a construção de um relacionamento cliente-empresa relacionado à entrega de um produto, boa qualidade, bom preço, sendo pontual. Isso aí é tudo muito importante. A gente leva isso em consideração. Então a satisfação do consumidor, ele garante essas transações, que elas sejam bem efetivas, alcance o sucesso esperado por longo período, aquela parceria, aquela fidelidade do cliente. Então, principalmente no relacionamento entre os consumidores e os fornecedores. Já os mercados, ele está mais localizado na parte, já está mais direcionado na parte de localização, onde troca os produtos através da moeda mesmo de compras, ou mesmo através de outros produtos. Hoje o mercado é muito mais abrangente, levando aí em considerações mercados internacionais, consumidores potenciais. A globalização vai trazendo um poder de compra para os consumidores muito maior, e com isso também as empresas elas precisam acompanhar esse crescimento, que antes era uma coisa mais regional, agora já é global. Então se você não se atualizar, não buscar, não quiser aparecer no mercado, você vai ficando para trás. Então hoje em dia o marketing está funcionando para isso, para que as empresas apareçam, os produtos dela também, e ela vai trazendo essa parte aí para alcançar mais público. E as empresas e os consumidores potenciais também. Você vai conseguir identificar consumidores com potenciais, vamos dizer, de várias formas, de desejos ou financeiros, poder de compra, vamos dizer assim, e o marketing ele pode ser usado instantaneamente por ambas as partes, tanto para o seu consumidor, que talvez ele queira fazer algo que ele queira aparecer para umas empresas, talvez para um currículo, talvez ele queira aparecer, mostrar o seu trabalho para algumas empresas, algum público, como vídeos do YouTube, vamos dizer, que é uma forma de marketing. Ou ainda pode ser as empresas na situação reversa, como eu falei. Também pode usar as ferramentas de YouTube que a gente tem aí de impulsionamento, mostrar o seu produto, mostrar a sua empresa, a sua logomarca. Tem várias formas, dependendo da missão, da visão da empresa, que a gente vai ver isso com mais detalhe. Então o marketing é um processo de planejar, de executar, fixar o preço, promoção. Isso atrai muitos dos clientes, distribuição também de ideias, de produto, serviço, organizações, talvez em eventos para criar ou manter um relacionamento. Você vai promover algo na sua cidade, vai reunir as pessoas com potencial de parcerias, de compra dos seus produtos. Por isso que existem essas feiras de caminhões, produtos industriais, máquinas, para isso mesmo, para ter esse marketing, esse relacionamento. Pode ver que ele sempre, a pessoa vai, quando ela sai com a bolsa cheia de propaganda, cheia, coisas de marketing funcionando, porque aquilo você vai lançando para alguém. Alguns a gente vai ver que é mais lucrativo, outros nem tanto. Alguns vocês alcançam uma massa de cliente maior, outras nem tanto. Mas o marketing ele envolve
muito mais que isso, né? Ele traz ali um conjunto de processos que envolve a criação, a comunicação, a entrega de um valor, talvez para o cliente, pode ser um valor em satisfação, um valor de qualidade do produto. O marketing possui muitos conceitos muito amplos, onde as ideias são direcionadas na satisfação, valores, desejos e, claro, na necessidade do consumidor. Essa é a parte mais usual, quando tem necessidade, quer dizer, o cara tem que comprar de qualquer jeito. Então aí depende da demanda para você ver se você vai ter preço ou vai ter o produto em abundância. Por exemplo, quando dá um temporal de pedra, de gelo, destelha um monte de casa e já vai rolando uma necessidade. De um jeito ou de outro, o cara não vai poder escolher preço. Ele tem a necessidade, ele tem que tapar a casa dele. Dependendo, ele vai ter que pagar um pouco mais caro nesse produto. Vai depender de muita coisa. E aqui a gente vai ver também, trazendo o Uni para ajudar a gente, mas aqui o ciclo do marketing e o mercado funcionando, né? Dinheiro, recursos, mercados de produtos, mercados de cursos do consumidor, de intermediário, ele vai funcionando todo ele dentro dessa abrangência, ele vai sendo um ciclo, né, que abrange todo o sistema de mercado, principalmente o poder de compra dos consumidores, como a gente está vendo, para adquirir os produtos ou serviços que você oferece, que a empresa oferece à organização. Então aqui dentro desse conceito a gente vê o que é o marketing. A gente pode dizer que o marketing ele acaba sendo uma ferramenta de apresentações, de informações referentes às preferências do consumidor, e a gente está trazendo uma tabelinha que dá para ver esses tipos de utilidade do marketing que ele tem. Então, forma, tempo, lugar, parte da propriedade, a descrição e alguns exemplos que vai colaborando com o nosso pensamento. Então, o marketing é mais ou menos considerado, resumindo isso tudo, é a ação do mercado, né? Como ele vai funcionar. E ele é muito utilizado, o marketing, para alavancar alguns produtos, alguns serviços, parte do turismo, na época de férias, coisa e tal, aparece bastante propaganda, principalmente no verão. Então a gente vê que eles usam vários recursos de mídias de marketing para atrair o seu público. Então esses gestores de marketing da cidade, por exemplo, lá de Las Vegas, nos Estados Unidos, eles precisavam atrair mais turistas para a cidade. Então eles inventaram um lema, uma frase, vamos dizer assim, um slogan: o que acontece aqui, fica aqui. Quer dizer, você pode ir lá que se alguém te ver, ninguém vai comentar para ninguém, não vai ser divulgado e tá tudo certo. Se você perder ou ganhar dinheiro, também tá tudo certo. Então esse slogan, ele acabou melhorando a parte ali do turismo, dos cassinos nos Estados Unidos, tendo como recorde 35 milhões aproximadamente de turistas na cidade. Para vocês verem que às vezes um simples slogan, uma simples frase teve um impacto assim tremendo para atrair a população. A gente vê que o marketing funciona dessa forma também. Então, ele pode envolver, identificar os consumidores que estão necessitando desenvolver talvez produtos, serviços, consiga alcançar a satisfação do cliente. Essas informações necessárias para encontrar os consumidores potenciais, tem várias ferramentas que a gente vai ver alguma delas no mercado hoje, principalmente na internet. Ferramentas que ajudem a fixar o preço do produto conforme a capacidade de compra do consumidor, algumas que fornecem garantia de pós-compra. Grande maioria hoje você vê que oferta geralmente esse tipo de serviço e acaba trazendo mais confiabilidade para o cliente, para a sua compra. Você saber que você está usando um produto que a empresa, se der problema, você pode devolver o produto sem custo nenhum. Tem muitas empresas que realmente fazem isso, te dá uma garantia melhor. Então o marketing ele acaba sendo abrangente, que ele faz de tudo para alavancar a satisfação, alcançar a satisfação do consumidor. Então aqui a gente vai falar um pouquinho agora da era do marketing, também teve as suas avalancagens, ou seja, a sua evolução, e está sempre fazendo parte do negócio. Ela está dividida geralmente ali em algumas fases, fase de produção, de vendas, de marketing, principalmente o de relacionamento. Então aqui eu trago alguma tabelinha também que traz essas fases, 1920, 1950, 1990, como você vai ver, ela vai tendo uma evolução, ela vai mudando um pouco o cenário, as suas estratégias, mas ela está continuando num crescimento constante. Por isso que eu digo que hoje o marketing é uma ferramenta poderosíssima dentro desse ramo de mercado, né? Dentro da
da parte globalizada. Na era da produção, a partir da Revolução Industrial, o foco era em produzir produtos de qualidade. A ideia era que se vendessem sozinhas. Então, naquela época, os consumidores não tinham muita necessidade de produtos específicos, como hoje a gente tem mais seletivo. Antigamente, o interesse era mais produção em massa mesmo, não era como agora, que os desejos e as necessidades são levadas muito em consideração pelas empresas, porque você tem que ter opções de cores, de tamanho, de especificação de produto, até mesmo de matéria-prima, dependendo do seu segmento. Não é uma coisa que você faz hoje em escala e deu para a bola. É isso que tem no mercado e deu. Não, hoje quem não fizer essa opção do desejo do consumidor fica para trás, porque tem muitas empresas direcionadas para isso, a ter mais opções. Já era das vendas nessa época também, ele acreditava que as vendas de marketing era mais do mesmo, era a mesma coisa, digamos assim, mas são coisas totalmente diferentes, né? Vendas e marketing são coisas bem diferentes. Vendas é um resultado que vem através do marketing. Acaba sendo até mais importante que a vendas. Então ele é capaz de fazer os clientes comprarem, não o que precisam, né? Você entra talvez na mente da pessoa, faz ela ter uma necessidade às vezes de coisa que ela não tem, né? Então às vezes ela acaba comprando uma coisa desnecessária. Quem já não fez isso? Comprou por impulso, comprou por uma boa propaganda ou por um cara bom de lábia e depois você viu que não tinha tanta necessidade de ter aquele produto, foi mais um desejo, não uma necessidade. E a era do marketing, por sua vez, ele procura buscar as necessidades, desejos, a satisfação, mesmo estando sem dinheiro, eles estão focando nesse público, né? Os clientes passou a ser consumidor mesmo ou considerado o rei. Se ele quer um produto, não tem problema, com dinheiro ou sem dinheiro ele leva igual. Então vai trazendo aí essa parte, endividamento, porque entra muito na mente da pessoa e às vezes ela já está com um financiamento em andamento, vai lá e financia outra coisa, mesmo sem fazer o cálculo que precisa para ver se tem dinheiro suficiente para arcar com as duas prestações dos dois produtos de alto valor, e quando vê, ela começa a passar necessidade de alimentação. Aluguel, luz, água, aí você acha que acontece? Ela deixa de pagar aquelas prestações porque ela já realizou o desejo dela, já está com o produto em mãos e ela vai suprir primeiro a necessidade e depois, se sobrar, paga as prestações. Por isso que a gente está tendo uma inadimplência aí recorde no mercado, né? Por causa dessas facilidades que o mercado está trazendo para a gente, né? E a era do relacionamento do mercado, a gente tem as partes das mudanças de cultura das pessoas, o foco era mais direcionado ao relacionamento de valorização, tendo como os consumidores e também os fornecedores. Então o cliente ditava a regra, né? Quem ditava o ritmo da produção da indústria. Tudo era focado na satisfação, na qualidade, no atendimento, responsabilidade social, o pós-venda. Hoje em dia também é bem parecido, mas teve aí uma evolução, um avanço. Então a ideia era garantir que os clientes voltassem a comprar de determinada empresa e não do seu concorrente, que ainda é essa a ideia, né? Voltasse a comprar do cliente. Então aqui a parte da importância mesmo do marketing era a do relacionamento, satisfação do cliente, relacionamento longo prazo. Agora a gente vai falar um pouquinho do marketing ponto 1, ponto 2 e também o ponto 3. A gente vai comparando eles conforme as suas revoluções, trazendo para vocês também alguns unis para colaborar, falando um pouco sobre esses três fases. Eles foram sendo alteradas conforme os desejos, as necessidades, satisfação do consumidor. Os produtos que fossem bem vistos pelos clientes, com certeza conseguiam uma fatia bem interessante no mercado. O papel do marketing naquela época era vender produtos para quem desejava comprar. O objetivo das organizações já era mais voltado à produção, a produzir em escala, né, relativamente grande, para que assim os consumidores conseguissem a redução dos custos, diminuindo talvez o preço final do produto, para que um número maior de consumidores conseguissem comprar.
E se você consegue comprar a matéria-prima numa maior quantidade, você consegue um preço menor. E com isso, naturalmente, na sua produção, o produto final acaba saindo com um valor mais interessante para o consumidor. Agora, o marketing ponto 2, ele já passou a observar mais os consumidores através da tecnologia, através da informação. Então, os clientes eles conseguiam facilmente comparar os preços, os produtos semelhantes. Então, ele começou ali a ter uma mudança de percepção da compra do cliente. Ele já consegue visualizar a concorrência muito facilmente. Então, o valor do produto passou a ser definido como algo que o consumidor decidisse que ele vai comprar. Eu quero comprar o mesmo produto, lá tem um preço menor, é lá que eu vou comprar. Lógico que isso a gente tem que observar quando é barato demais, né? Porque pode acabar entrando numa furada. Mas para a gente entender o contexto desse marketing 2.0, então o cliente era rei. Hoje os profissionais de marketing, eles tentam chegar no coração das pessoas, né? Ou seja, na mente do consumidor. Tenta introduzir no consumidor a compra, né, do produto, envolver um sentimento a mais, como o marketing ponto 3, que está voltado mais para os valores que as pessoas dão. Não são valores em dinheiro em si, mas o sentimento que ele tem para ter aquele produto, o que está envolvido. Ele passa a ter um olhar mais para os consumidores como os seres humanos plenos, não como uma troca de mercadoria ou como um alvo de vendas. Então hoje já está tendo uma visão mais direcionada para o seu emocional, mente, coração, espírito, mas assim, direcionado para os sentimentos. Então os consumidores de hoje, eles pesquisam por empresas que talvez abordam as necessidades de justiça, algo social, está voltado para a economia, principalmente para o ambiente. Então a gente dá muito valor para empresas que prezam isso, investem talvez uma parte do seu capital para investir nesses segmentos. Então a gente tem um olhar diferenciado realmente. Eles buscam algo que contribua de forma positiva para o planeta e para as pessoas, principalmente quando as empresas trocam a sua energia por energia solar, não poluente, faz coisas assim que vai trazendo benefício para os animais, para a planta, para o ar, para a qualidade de vida de todas as pessoas. Falando ainda do marketing ponto 3, normalmente ele possui respostas muito mais rápidas para enfrentar problemas. Deu um problema, ele já resolve na hora, ou tenta fazer da forma mais rápida e mais agradável possível para ambas as partes. A ideia é fazer com que os consumidores eles utilizem uma visão mais espelhada nos valores, na missão da organização, do modelo, e um diferencial muito eficaz para as épocas turbulentas que a gente tem hoje, principalmente com o meio ambiente, né? Então, essas coisas que a gente está vendo acontecer pelo mundo. O cliente hoje dá muito valor para as empresas direcionadas para esse segmento. Aqui a gente conseguiu ver algumas coisas do marketing ponto 1, ponto 2, ponto 3, e ali a gente vai vendo os objetivos, as forças, parte dos conceitos, diretrizes. Aqui tem um resumo bem legal aí nessa tabela, no fundo, que vocês conseguem ver. Outras empresas que bem conhecidas no mercado, de longa data, que aplica essas habilidades, como McDonald's, Coca-Cola, Nike, Samsung, entre outras, que fazem essa parte já direcionada do marketing ponto 3. E assim a gente vai trazendo um pouco sobre o marketing e a globalização. Então essas empresas elas precisam estar preparadas para qualquer tipo de mudança que o mercado hoje nos traz. Então vocês vão ver alguns autores como que eles pensam dentro da sua evolução em 1999, 2003 e vai avançando para 2004, mais atual, mais próximo da nossa realidade. Então esse novo modelo de comércio, cada país possui um tipo de cultura, vamos dizer, uma cultura diferenciada, tendo diferentes necessidades, tendo suas diferenças. Dessa forma, a abordagem ela acaba sendo vista de forma diferente, ou seja, ela é diferente, questão de marketing para cada região do planeta, né? Não adianta ter uma fórmula pronta e utilizar aqui no Brasil e utilizar a mesma fórmula nos Estados Unidos, no Japão, na Índia, que não vai funcionar. Você tem que ver todo o contexto, parte econômica, ambiental, o que serve para um talvez não serve para o outro. O marketing pode acabar sendo uma ferramenta positiva ou negativa, dependendo da forma que você vai utilizar. Mas hoje, falando aqui na parte mais globalizada,
ele permite que os profissionais de marketing se tornem mais internacionais, né? Apesar de muitos profissionais de marketing estão encontrando muita dificuldade para colocar em prática essas estratégias, né? Por falta de conhecimento, de orçamento financeiro das empresas, porque para você aplicar o marketing hoje não é nada barato. As empresas têm que tirar uma fatia bem considerável do seu planejamento financeiro. Não é tão fácil, não é para quem quer, talvez para quem pode investir mesmo dentro desse segmento. Talvez aí na parte de abertura de um mercado, de outros mercados, em outros continentes, filiais, receitas adicionais que você pode trazer, escritório em outros países. Então é uma coisa que não é para qualquer um. Tem um custo muito alto nisso, né? Esses novos modelos de negócio trazem ali a parte de produtos, novas abordagens para distribuição, para logística, tudo isso funcionando de uma maneira que tem que ter um conhecimento muito apurado, com pessoas muito bem preparadas. Pessoas bem preparadas, elas são mais caras. Então esse profissional de marketing, ele deve conhecer os costumes de cada país, a cultura, a etiqueta internacional, como que funciona no comércio internacional, troca de moeda, uma maneira de agradecer ou de agradar o negociador que está lá do outro lado, principalmente nessa parte aí de importação e exportação. Então aqui a gente traz a etiqueta do bom negócio, vai ver algumas partes aqui de alguns países, tipo China, África do Sul, vocês conseguem ver ali como que funciona cada uma delas, dependendo de cores, de refeições, comprimento, pontualidade, tudo isso vai influenciar na sua negociação. Assim a gente vai falar agora um pouco sobre a parte da organização e o marketing em si. Ele tem várias formas de crescimento e a demanda ela busca se preocupar com o planejamento, com a tomada de decisões, e ela também podem avalancar os negócios que a empresa tem. Tem muitas empresas que pensam dessa forma, estou vendendo dessa forma, não preciso de um setor de marketing. Hoje ela não vai sobreviver mais no mercado dessa forma. Por quê? Está muito direcionado a vários outros problemas, né? A empresa tem que pensar em estar se renovando e buscando o tempo todo, né? Elas têm que pensar num pensamento de crescimento. Ela precisa criar um setor, talvez até um novo departamento de marketing exclusivo para realmente trabalhar isso, né, de evolução, de aparecer no mercado, de demonstrar os seus produtos, a sua potencialidade, meio ambiente, de conservação, de algo trazendo coisa positiva para o cliente. Tentar trazer uma imagem bem agradável. A Coca-Cola, por exemplo, sem o setor de marketing hoje, eu não vejo ela funcionando bem, né? Porque se ela não fosse dessa forma, do jeito que ela demonstra, final do ano principalmente, virada do ano, toda esse marketing que ela funciona muito pesado em cima dela, ela com certeza ia ser atropelada por outras marcas internacionais, por outras marcas talvez até menos conhecidas e investiria nesse setor. E assim a gente vai trazendo algumas comparações do gerente de produção e sem o setor de marketing. Depois a gente vai ver que o setor de marketing ele foi sendo inserido, tudo ele funcionando sobre esse organograma que leva em consideração o marketing como uma estratégia e não como se fosse um setor administrativo. Ele vai ser uma estratégia que ele vai acabar ligando todos os outros setores, né? O de produção, financeiro, administrativo, o de vendas. É uma estratégia de negócio, mas precisa ter uma equipe especializada nesse segmento. É onde é tomadas as decisões de referente ao estudo do mercado, da demanda. Então isso aí que vai trazer todas as outras informações para os outros setores, de produção, de compra de matéria-prima, de estoque, de logística, essas informações financeiras. Então esse organograma ele ajuda a organizar o setor de marketing, adicionando outros departamentos, como a gente está vendo, de pesquisa, propaganda, publicidade, de produtos em si e conectado diretamente com o setor de vendas. Assim a gente vai falando um pouquinho, identificar o comportamento do consumidor. Ele tem inúmeras situações que acabam ajudando a identificar as necessidades do consumidor, processo de decisão, necessidades, informações, a avaliação, a decisão, principalmente o pós-compra. Então isso ajuda a visualizar qual produto, né, o consumidor pretende adquirir pela sua necessidade do momento.
Vão buscar sempre uma avaliação, como é que está aí as condições de pagamento, a oferta, de preço, fornecedores, os benefícios adquiridos e a satisfação do cliente. 1 a 10, o que está acertando, o que está errando, para você poder sempre estar melhorando o seu planejamento. Então assim ele possivelmente ele vai visualizar qual é o melhor produto encontrado no mercado. Porém, após a compra, o consumidor ainda ele pode se arrepender de uma compra ou às vezes fazer a devolução de um produto porque não veio na cor que ele quis ou no tamanho que ele gostaria. Por isso que é importante trabalhar essa parte de pós-venda, que ali o consumidor ele tenha um bom atendimento com eficiência, quando ele precisar tirar alguma dúvida, consiga ter logo um atendente que atenda ele o mais rápido possível e que consiga solucionar o problema dele. Porque se a gente vê, no geral, no Reclame Aqui, esses sites, principalmente de internet, e você quando vai comprar um produto numa empresa, você não pesquisa nas partes ruins, você acredita ali nos comentários positivos dos clientes que já compraram, geralmente é assim. Mas eu indico, tendo uma certa experiência, é sempre você pesquisar também essa empresa no Reclame Aqui e ver o que tem de negativo falhado por outros consumidores. E aí sim você vai tomar a sua decisão se vai comprar naquela empresa ou não. Porque às vezes aquela empresa ela tem o mesmo produto que a outra, mas é 30% mais barato. Pô, mas será por que está tão barato? Eles vão deixar online para vocês só os positivos, os comentários positivos. Os negativos eles tiram tudo fora. Aí você vai ver eles aonde? Lá naquele Reclame Aqui, coloca o nome da empresa e você vai ver realmente. Ah, o produto veio, mas na foto está um tamanho e veio outro tamanho. O produto veio, mas aí eu achei que era um produto original e é uma pirataria. Então vocês vão ver e aí sim vocês vão decidir por comprar aquele produto, correr o risco ou não. Como consumidor também tem que se educar. Mas hoje a gente já está bem mais esperto sobre essa parte aí de pesquisar essas situações, devolução de soluções de problemas. Por isso que é importante entender como funciona esse processo de decisões do consumidor por parte dos profissionais de marketing, especialmente onde eles possam criar várias estratégias que convençam o indivíduo ou o consumidor a escolher o seu produto e não da concorrência. Então, pela essa parte do atendimento, do que você está fazendo pela natureza, pela poluição, isso tudo aí vai contando na estratégia de quando houver uma decisão do seu cliente. Assim a gente vai falando um pouco sobre os tipos da tomada de decisões relacionar ao nosso pensamento. Pode depender de muitas coisas, produtos, da situação da compra, como que ela vai ser. Então você vai ver ali os tipos de decisões. Nessa tabela a gente consegue visualizar ali partes limitadas, de baixo custo, moderadas, as características dos conjuntos, pode ser ali considerado poucas opções de marcas dos vendedores, ainda pode ser ali fontes de informações do gosto do consumidor, tempo de investimento, ou seja, já tem em mente o que deseja comprar, limitadas e moderadas, que são várias marcas, tem opção de mercado, ou ainda comparação com outros produtos em oferta. Temos também ali a parte extensivas e a parte alta, produtos com pouco conhecimento, ou ainda mais específico, mais caros, porque eles são mais individualizados, mais exclusivos, dependendo do bolso e da forma que o cliente quer. Ou seja, depende muito do tipo de influência interna ou externa, vamos dizer, as internas como os fatores psicológicos, de percepção, talvez de satisfação, até envolvendo a motivação que você consegue passar para o seu cliente, personalidade mais do indivíduo mesmo. E as externas está mais direcionada às classes sociais, questões financeiras, familiares, culturais mesmo. Então a gente vê que ele pode ser influenciado por coisas bem diferentes. Às vezes as pessoas têm muito dinheiro, mas ela prefere comprar coisas mais simples. Eu conheço pessoas, principalmente quem trabalha na agricultura, que compra máquinas de milhões, 3, 4 milhões, e mora numa casinha, sei lá, de 2 peças. Nem dente na boca não tem direito, porque ele tem uma mente diferenciada de desejo, de compra e de necessidade. E eu conheço pessoas que moram de aluguel, tá devendo até o que não tem e anda de carrão financiado por aí. Então por aí a gente vê que são mentes
diferentes, né? O marketing pode funcionar de várias formas, por isso que você não pode julgar a pessoa pelo que ela está vestindo. Então você tem que tentar investigar um pouco mais para ver o que é que move a realidade dessa pessoa, né? Às vezes uma pessoa ela tem muito dinheiro, mas prefere comprar coisas mais básicas mesmo, né? E o inverso também é verdade. A gente tem pessoas de classe mais baixa que preferem comprar marcas mais conhecidas, mais caras, né? Como eu falei que tive um momento da minha adolescência que eu tinha esse pensamento, e assim eu vou trazendo uma questão para a gente visualizar melhor esse nosso pensamento, o perfil de compra do mercado, principalmente brasileiro. A gente tem algumas classes aqui para a gente ver: a classe A, a participação total, as suas características. Então, classe A geralmente já está dizendo que é uma classe alta, com poder aquisitivo maior. Aí tem a B1, que é uns 20% da população, com mais as urbanas, classe média. A B2, 22%, são pequenos comerciantes. A C, que é 15%, que já está mais voltado às pessoas assalariadas. E o D, que é 12%, que são mais direcionados aos trabalhadores rurais e urbanos, empregados de chácaras, de indústria e coisa e tal. Tem um poder aquisitivo bem menor mesmo. Existem vários tipos de classes sociais no Brasil e tem que ter uma estratégia, depende muito do poder de compra de cada classe. E assim, meu povo lindo, a gente vai terminando esse tópico 1, entrando aí no tópico 2, a orientação do marketing para o mercado. Então pode depender de várias coisas, vários fatores, como posicionamento da empresa, com seus valores, com a sua missão, com a sua visão, o plano estratégico que você vai implementar. Então o plano de marketing pode trazer também a imagem, refletir a imagem da empresa. O profissional de marketing ele precisa conhecer a empresa como um todo, né, para realizar as estratégias para que ela seja possível alcançar as vendas através dessas inovações, principalmente através da tecnologia. Consegue criar uma diferenciação perante os concorrentes, então, através de troca de conhecimento, de experiências, de atualização, que é o que vocês estão fazendo aqui, de visualização aí, trocas de conhecimento, experiência, visualizando as necessidades. O marketing nada mais é do que isso, né? E assim a gente vai falando um pouco sobre o ambiente de marketing, ou seja, o macro e o microambiente. E no planejamento está muito centrado, né? É muito importante a gente conseguir entender, conseguir traçar um caminho para o desenvolvimento do produto. A gente pretende produzir ou ainda ofertar, dependendo se você é uma indústria, uma distribuidora, um comércio. Então, verificar as validades econômicas que a gente tem, a visibilidade econômica, ser competitiva, monitorar a manutenção do ambiente, se adaptar conforme as mudanças, a cultura das pessoas. Aí a gente consegue visualizar mais amplo. Então esse ambiente do marketing está mais relacionado com tudo que está em nossa volta, né? Tanto na parte internacional, a parte internamente como externamente, ou seja, micro e macro ambiente. Você tem uma visualização de dentro para como você quer ser visto lá fora, e mesma coisa lá fora para ver como que eles te veem de dentro como empresa, que dá para visualizar dos dois lados. Mas a diferenciação do microambiente ele está mais relacionado com as coisas próximo da empresa, como a capacidade de atender o mercado, empresa mesmo, dos fornecedores, os parceiros, o mercado, cliente, concorrentes. Então, mais esse público a gente consegue ter uma visualização melhor. Já a parte do macroambiente já é mais amplo, ela está mais focada na parte demográfica, econômica, tecnológica, né? Então ali a parte mais política e econômica das coisas, culturais. A gente vê que é mais amplo mesmo. A parte do ambiente interno, do macroambiente e do microambiente. Então, o ambiente interno ele está mais ligado à estrutura interna da empresa mesmo. Não pode ser controlado. Já o microambiente e o macroambiente eles são variáveis, né? Não temos muito controle sobre a coisa. Ela vai depender do comportamento diretamente do consumidor. O ambiente interno, por sua vez, ele está dentro da organização, setores como departamentos, administrativo, alguns recursos ali, por exemplo, para a gente visualizar, produção, financeiro, recursos humanos, comercial, o setor ali de marketing.
responsável por adquirir os novos clientes, aumentando, alavancando a venda, o impulsionamento da empresa. O microambiente, ele fica mais ligado na responsabilidade da administração de marketing. Então ele tem ali a parte do objetivo de buscar atrair novos clientes, manter os já existentes e, claro, garantir a satisfação pelo serviço prestado, né? Então o sucesso depende dessas variáveis, não tem como você desenhar e dizer que a sua estratégia vai dar certo até o final do ano. Muita coisa pode acontecer. Claro que uma estratégia ajuda você a alcançar mais os seus objetivos. E assim, a gente falando de empresa, o marketing ele leva em considerações outros fatores também, como a diretoria, estratégia financeira, a pesquisa de desenvolvimento de compras, principalmente, produção, a parte contábil, contabilidade, formando assim o ambiente como um todo, né? Variáveis controláveis. Você tem um poder de controle maior. Referindo aos fornecedores, eles já são mais responsáveis pela matéria-prima. Pode afetar seriamente o marketing, porque ele pode ter problemas em atrasar a entrega de matéria-prima, que você já fez uma venda de entrega, ou é uma data que você precisa daquele produto, depois dessa data ela já não se vende muito, talvez você não consiga entregar o produto no tempo programado que você se programou para entregar. Já falando um pouco dos intermediários, eles já são empresas mais prestadoras de serviço, aquelas parceiras da organização. Geralmente ela trabalha auxiliando na distribuição dos produtos, na logística em si, até chegar o produto aos seus consumidores finais. E os clientes por si, que são a alma do negócio, são todos aqueles que podem adquirir os produtos, como mercado consumidor, indústria, revendedores, governamentais, internacionais, são vários que pode ser considerado cliente. Concorrente, a gente sabe que é aquele que busca as vantagens competitivas. Os públicos em si é qualquer grupo que esteja inserido, possa ajudar a organização a alcançar os objetivos. Pode ser empresas colaboradores que vão complementar. Por exemplo, você contrata uma empresa para fazer o financeiro da sua empresa, ou ainda contrata profissionais para trabalhar com marketing entre mídias sociais, ainda pode ser ajudas governamentais, defesa do consumidor e no geral mesmo. Você pode trazer vários outros públicos para acrescentar o trabalho que a sua empresa dá, né? Então, essas partes aí que se relacionam ao público, ao atendimento mesmo às pessoas. Já o macroambiente da empresa são variáveis, que a gente já está falando de uma coisa bem mais ampla e não se tem muito controle, como oportunidades, ameaças que vão surgir o tempo todo. Por isso que o planejamento ajuda a gente a voltar para a realidade e não deixar a peteca cair, sempre tentando evoluir, né, nessas estratégias. Elas acabam trazendo as informações que constituem o mercado, né? E trazendo um pouquinho sobre o ambiente social, é o estudo da população mesmo, que vai levar em conta a extensão, localização, densidade, idade, sexo, dados estatísticos, até mesmo para você se implantar em uma cidade, ofertar o seu produto para aquele público, ou ainda vai abrir uma filial, fazer uma parceria. Todas essas conexões você precisa ter. E o ambiente econômico variável, muito importante realmente, ele vai nos mostrar ali a parte do poder de compra. Quanto a economia não está bem, a tendência é talvez diminuir o consumo, com certeza. Provável que a população só vai comprar se ela tiver necessidade. O ambiente natural, que são recursos naturais dos consumidores, eles estão com um olhar talvez um grau de visualização de como você está tratando a poluição gerada pela empresa, como que você está dando um destino para ele. Então os consumidores não estão mais adquirindo produtos de empresas poluentes ou que não sejam sustentáveis, então elas estão tendo que se adaptar no mercado. Já o ambiente tecnológico constantemente evoluindo, né? Estamos cada vez mais dependentes da tecnologia. Hoje então nem se fala, ela pode ser utilizada tanto para o bem quanto para o mal. A gente vê aí que a tecnologia, fake news e coisa e tal, está trazendo várias coisas, vários golpes, mas está trazendo muita coisa boa também. Eu acredito que bem mais coisas positivas do que negativas. Então, o ambiente político, por sua vez, geralmente ele apresenta um grande problema
para a organização. Então, são grupos de pressão, pode aumentar leis, legislação, ICM, costuma influenciar diretamente, restringir certas empresas e consumidores na sociedade. O ambiente cultural também ele tende a afetar os valores de percepção, de preferências e os comportamentos da sociedade. Claro que isso depende muito da região, de que forma ou como isso vai ser abordado e inserido, tipo religião, crença, escolas, educação, né, no caso, ou seja, aquilo em que as pessoas acreditam. Agora a gente vai falar do processo de planejamento do marketing, aqui dentro desse contexto, independentemente do tamanho, ele deve desenvolver algum modelo para alcançar os objetivos, identificar os valores, a missão da empresa, a parte do planejamento estratégico para chegar a um ponto determinado. A empresa ela precisa de um planejamento, planejar igual que a gente planeja os nossos ganhos, com que a gente vai gastar o nosso salário, quando a gente pode realmente usufruir do nosso lazer, para honrar os nossos compromissos, tipo água, luz, telefone, energia elétrica, a escola dos filhos. Então a gente tem uma programação, a gente tem uma estrutura. A gente geralmente faz essa estrutura para não passar dificuldade até o final do mês, pagar as contas e ainda ter um rendimento, vamos dizer, um valor que você consiga alcançar até o próximo mês de salário. Às vezes acaba não sendo suficiente, cortar alguma despesa, talvez pegar um dinheiro emprestado com um familiar, para não ficar no negativo, né? Nas empresas com certeza não é diferente. O pensamento dessa estrutura, dessa organização, tem que ser também muito bem controlada, né? Aqui a gente vai falar um pouco dos tipos de planejamento. Então a gente vê aqui na imagem que a gente tem ali o estratégico, tático, operacional. Então o estratégico está mais a longo prazo, o tático plano mais trimestrais, semestrais, talvez até anual, e o operacional os planos mais diários. Então a gente tem que planejar de curto prazo, que seria considerado 6 meses, e longo prazo 5 anos. Então aquele planejamento de metas que a gente faz para ter um planejamento a longo prazo, 5 anos, a gente tem que fazer um outro planejamento menor para saber como que você vai alcançar cada ano para conseguir chegar lá mais facilmente. Se não tem esse outro planejamento dentro do planejamento, que é considerado o curto prazo, o ano a ano, é muito mais difícil ser alcançado ali a 5 anos, onde você quer chegar. Então são 2 tipos de planejamento, de longo e de curto prazo, para que você consiga alcançar. E ali tem os objetivos das empresas, tanto nas suas definições, né, de algumas empresas bem conhecidas, como a Xerox, Petrobras, Avon e principalmente a Coca-Cola. Passando, então, cada organização ela apresenta um modelo, um objetivo que ela deseja alcançar, dependendo muito do ramo do negócio. Essa necessidade é buscar um equilíbrio, tanto pessoal, profissional e empresarial, né? Sempre lembrando que todas as pessoas fazem parte da organização, então cada um tem a sua parte, o seu objetivo para ser alcançado. A Avon, por exemplo, ser uma companhia que melhor entende as mulheres no mundo todo, a Natura comercializar produtos e serviços que promovam o bem-estar, a Coca-Cola refrescar o corpo, mente e o espírito, então vai acabar inspirando os momentos de otimismo, fazer a diferença. A Nike já traz ali o slogan de trazer inspiração, inovação a atletas do mundo inteiro, e o McDonald's, por sua vez, ser um restaurante favorito dos consumidores. Pode ver que cada um traz aí uma frase de muito impacto, né? Geralmente os profissionais de marketing criam esses slogans de missão da empresa, né? Talvez seja interessante criar um slogan com uma frase talvez não tão longa e seja mais fácil das pessoas gravarem na memória, principalmente para descrever a missão da empresa. Agora sim, eu vou trazendo aqui uma outra imagem do planejamento de implementação desse controle. Então a gente consegue ver bem legal aqui parte do planejamento, da implementação e alguns unis trazendo, contribuindo para o nosso conhecimento. Então, o processo de planejamento estratégico, geralmente ele obedece uma sequência, porém ele pode ser modificada conforme as necessidades, o momento, como a gente viu ali, dos consumidores. Então, em tempos, a gente precisa rever alguns planejamentos, algumas estratégias que talvez ajudem a responder qual é o nosso negócio, qual é o nosso cliente de hoje, porque ele vai sendo modificado, os valores de negócio que os clientes realmente necessitam, qual vai ser os nossos clientes talvez
no futuro de amanhã e hoje como eles estão sendo tratados e qual será o nosso negócio de amanhã também. Será que eu vou permanecer no mesmo segmento? Eu vou ter que começar a olhar para um outro lado. Por exemplo, a Netflix, hoje ela é uma empresa milionária, mas por quê? Ela trocou seu segmento. Se ela continuasse ainda na venda de fita cassete, ela tinha terminado, ela tinha morrido na praia. Então ela renovou, continua com a mesma era de filmes, mas como streaming. Então quer dizer, ela se renovou totalmente e continuou dentro do segmento dela. E agora ela tem um valor de mercado muito mais alto. Então, para a gente ver o que é a renovação. Falando em estratégia, a gente vai ver a estratégia de marketing em si, como que ela funciona como um todo. Então, ela abrange toda a estrutura da organização, desde o porteiro até o presidente da empresa, como objetivo de buscar a satisfação do consumidor, ele seja bem atendido, esteja satisfeito naquele ambiente. Para criar boas estratégias, a gente precisa obter ferramentas, claro, colabore com a nossa desenvoltura, que ajude a identificar as mudanças que acabam girando aí em torno de um produto ou de um serviço que a nossa empresa ou que a gente oferta. Então a gente vai ver alguns modelos que ajudam a criar essa estratégia de mercado. Vou trazer então um modelo estratégico de poder de novos concorrentes, a parte ali do poder da barganha, dos fornecedores, a gente vai conseguir visualizar legal. Então, hoje a gente tem ciência que o consumidor tem todo o direito de trocar sua mercadoria, de fornecedores, ele não é obrigado a ser fiel à sua empresa, independente do que ela esteja buscando. Por isso que os profissionais de marketing, eles precisam buscar constantemente novos mercados, alterações de preços, estratégias, buscar vantagens competitivas. Então hoje a análise software que a gente viu lá naquela outra apostila, ela ajuda a interpretar essas informações que estão constantemente em mutação, para que assim as empresas consigam realmente realizar as alterações mais rápidas possíveis, para não perder mercado. Se você não consegue ficar nessa atualização, então aqui a gente tem essas ferramentas. Ela nos ajuda a visualizar os pontos fortes, as oportunidades, principalmente as ameaças, que são os problemas. Então aqui a gente consegue visualizá-la legal e ter uma ideia melhor do que se trata essa ferramenta. Sem dúvida, é uma grande ferramenta para a organização traçar suas estratégias, né? Para identificar as oportunidades, as ameaças e, claro, garantir a sobrevivência da empresa nesse mercado tão disputado. E assim a gente vai falando um pouco sobre a estratégia de crescimento de profissionais, como empresas, como nós almejamos o crescimento profissionalmente no mercado, as empresas também não é diferente. Elas precisam também constantemente preservar ou lutar pela sobrevivência, pelo crescimento dela no mercado. Para auxiliar o gestor de marketing, esse BCG, que é o Boston Consult Group, alguma coisa assim, ele desenvolveu um modelo de matriz de crescimento e participação do mercado, e ele fica bem mais fácil da gente entender. E a matriz de crescimento consegue ver ali os produtos, alguns deles, como funciona. Vai ver essas 4 fases dessa ferramenta, que é a matriz BCG, conhecida, e ela pode auxiliar na tomada de decisões. Então a gente tem ali a parte das oportunidades, talvez um produto de mercado em baixa, né? Você pode usar uma estratégia e proporcionar uma nova oportunidade para o mercado com esse produto que você tem. Porém, o investimento costuma ser um pouco mais alto, né? Com infraestrutura, com pessoal direcionado para eles, talvez até equipamentos e, claro, o interesse de fazer investimento em mercados poucos saturados. Talvez tenha até um grau de risco mais considerável. O motivo é que o crescimento se torne mais rápido, também traga mais lucratividade para a empresa. Já está dizendo, oportunidade. Você viu uma oportunidade e investiu nela. Já as estrelas são os produtos mais bem sucedidos. Ele está sempre em alta, é líder em crescimento, porém nem sempre esse produto gera receitas positivas para a organização. É aquele produto que paga as contas, então não chega a trazer lucro, mas ele dá a rotatividade de sobrevivência da empresa. Produto que sempre sai. Já o gerador de caixa, carro forte da empresa, conhecido como a vaca leiteira, ele gera muito lucro devido à grande quantidade de números de vendas
que ele tem junto com outros produtos sozinho, né? Eles são considerados geradores de caixa porque ele tem uma margem de lucro bem direcionada e é focada na qualidade produzida, né? Então ele ganha dinheiro com a escala de produção em muita quantidade. E claro, como nenhuma empresa escapa desses, são os abacaxis, produtos abacaxis, que são os produtos de baixa participação no mercado, que às vezes dão até prejuízo e tem pouca procura. Algumas empresas ainda insistem nesses produtos para manter aqueles clientes que já são fiel na compra. Então eles continuam com uma quantidade menor, mas só para manter aqueles clientes mesmo, para fazer a rotatividade. Mas na grande maioria ele dá prejuízo. Então tem que dar um jeito de desovar e se atualizar dentro dessa concepção. Aqui eu vou trazer também um ciclo de vida do produto. É a variável, tem a introdução de oportunidade, de crescimento, de maturação e o declínio, que é o abacaxi. Assim, falando então um pouco dessa parte da estratégia da força do negócio, então a gente precisa identificar mudança de postura na cultura do consumidor, e assim eu vou trazendo uma outra tabela que vai ajudar a gente a ver a força do negócio, os pontos fortes, médios e fracos, a alta, a média de cada uma delas que a gente vai entendendo. Então aqui a gente consegue ver algumas estratégias que o gestor deve realizar para alcançar o negócio como um todo, né? Dependendo do comportamento do consumidor. Para isso é crucial ele estar sempre pesquisando, buscando informações, saber qual é o caminho que ele vai seguir, né, logo ali na frente. Então, consegue ver como que ele pode visualizar essa estratégia aqui nesse nosso conceito. Assim eu vou trazendo também uma outra tabela, que é a estratégia de mercado. Então, a gente vê os produtos atuais e os novos, né, produtos. Por isso, quando percebemos que o mercado já está saturado, ele chegou no seu limite da vaca leiteira. Ele precisa buscar novas oportunidades em outros mercados. Talvez você pode continuar com o mesmo produto, mas você tem que procurar uns novos clientes. Ou às vezes você tem que trocar o produto para continuar com os mesmos clientes, porque aquele produto já não está vendendo mais para os mesmos clientes. É toda uma estratégia que você tem que visualizar como que isso vai fazer quando o produto está saturando, já não está vendendo tanto. Então, a gente precisa buscar novas oportunidades, novos mercados, lembrando que devemos levar em consideração as necessidades financeiras, tanto do consumidor quanto a capacidade da empresa. A gente vai ver algumas estratégias aqui para esse crescimento da organização. A gente tem a estratégia de penetração do mercado, estimula os consumidores atuais a comprar um maior número de produtos por um período, atrair novos consumidores, convencer os consumidores das concorrências a adquirir os nossos produtos. A estratégia de desenvolvimento, por sua vez, tenta identificar os grupos com potencialidade de interesses em seus produtos, outros canais de distribuição além dos seus, né, aumentar o mercado para outras regiões ou até mesmo para outros países e ainda trabalhar talvez com a exportação. Estratégia de desenvolvimento do produto, e aí já está mais direcionada a desenvolver novas características, talvez até do mesmo produto, inovar ele, né? Novas cores, novos feitios, novos moldes, aumentar o nível da qualidade com maior ou menor tecnologia embutida nele, novos maquinários ou com os mesmos, né? Criar novos portfólios e diversificando os produtos, claro, para que não fique algo repetitivo. A estratégia de crescimento, que ela vai acabar possibilitando o desenvolvimento. Temos também a intensiva, que é essa, né? E a integrada, que ela proporciona melhorar a rentabilidade. Temos também outra, que é a estratégia de diversificação, que ela já insere novas oportunidades, diversificações do portfólio do negócio e acaba aumentando a lucratividade também. Lembrando que as ameaças geralmente ocorrem durante a introdução de um produto. Quando você está entrando no mercado, algum concorrente vê que está dando certo, naturalmente ele vai tentar inserir um outro produto semelhante. Você vai ter um certo risco aí dentro dessa abordagem. Então, por isso que a organização ela deve prestar atenção quando estão aí nessa parte de inserir novos produtos no mercado. Visualizar bem quem são seus concorrentes, as ameaças, eles podem ocorrer através de variáveis econômicas, políticas, pode ser também através de climática, né? E assim a gente vai terminando o tópico 2.
E aqui a gente vai entrando no tópico 3. Tópico 3, planejamento dos compostos de marketing e o mix de mercado. Na antiguidade, o comércio era baseado na base da troca, dos câmbio. Então nesse tópico a gente vai ver os conceitos dos 4 P's, que é o produto, preço, prazo, promoção. Os 4 C's, que é cliente, comunicação, custo e conveniência. Os 4 A's, que é análise, adaptação, ativação e avaliação. São todos eles muito importantes para a empresa dentro desse conceito. Assim a gente vai trazendo a gestão do produto e serviço. Aqui a gente vai ver que os profissionais de marketing eles precisam, né, saber que a empresa está ofertando, conhecer bem a realidade da empresa, os seus conceitos, produtos, serviços, criar um planejamento estratégico que possa alavancar as vendas. Assim a gente vai falando um pouco sobre o produto, que é o que vai mover tudo isso, né? Então tem que ser desenhados para satisfazer, né, as necessidades do consumidor. Então, os produtos só são vendáveis se ele possuir algum diferencial para motivar o consumidor a querer adquiri-lo, então algo que pode garantir relacionamento duradouro. E assim eu vou trazendo uma imagem, né, dos níveis de produto e a gente vai conseguindo visualizar como eles funcionam no seu todo. Então aqui ele cria um produto que deve ser considerado a parte ali das capacidades básicas e também as adicionais, como as suas características. Então as características dos níveis do produto básico, o produto que está sendo esperado pelo consumidor, ou ainda um produto que está sendo ampliado, ainda um produto diferenciado com uma clientela em potencial. Então a gente vai vendo cada uma delas de formas bem diferenciadas, trazendo também a parte dos serviços. É muito importante a gente ver quando a gente oferta, né, isso para o cliente. Então aqui a gente vai ver que os serviços eles não são tangíveis, não dá para você pegar e colocar ele no bolso, né? Ele possui talvez até a mesma finalidade, mas o produto aqui já está mais relacionado à satisfação do cliente, pelo que você oferta, pelo seu serviço, a sua mão de obra de qualidade. Então, muitas vezes o serviço é considerado sequência do produto que esteja sendo adquirido. Ah, como assim, professor? Por exemplo, você compra um produto, um tablet, por exemplo, né, que é um produto tecnológico, mas você vai ficar satisfeito com o produto, tá? E aonde entra o serviço? O serviço entra na logística, ou seja, de onde você comprou até ele chegar na tua casa. A caixa veio com avaria, o produto veio com defeito, teve demora na entrega, teve talvez tributo, então tudo isso vai incluir na parte do serviço, não do produto em si. Então a satisfação de você adquirir aquele produto pode ser que às vezes você mude de ideia, não pelo produto em si, mas pela consequência que teve no trajeto. Vai ver que isso infere também nas decisões de compra. Então quando um consumidor ele compra um produto, dependendo da demora em uns dias, semanas para entregar esse produto, a empresa talvez corra um sério risco de perder o cliente e ainda de ter a devolução do seu produto. A gente vai ver algumas características disso, né, desse serviço. Tem a intangibilidade do serviço não palpável, tem a inseparabilidade, que não pode ser estocado, variabilidade, que depende muito de quem irá realizar ou onde serão realizados, tem a perecibilidade, que é o serviço ele pode ser perceptível, principalmente com a demanda, ela está aí baixa. Então hoje a gente tem muitas empresas que pecam no atendimento do pós-vendas, muitos clientes eles acabam trocando de fornecedor por ter um atendimento talvez não satisfatório, por ser mal atendido, o cara não estava no dia bom, saiu atropelando os clientes, tudo pode acontecer. Sim, a gente vai falar um pouco sobre a classificação dos produtos e serviços, e aqui trazendo também uma tabela que vai colaborando com o nosso pensamento. Geralmente a gente tem os produtos de consumo que são adquiridos pelo consumidor para o consumo próprio, tem produtos organizacionais que são mais adquiridos para o uso de gestões de negócio, computadores novos, maquinário, matéria-prima. Nessa tabela aqui a gente consegue ver as classificações dos produtos e serviços. São tipos de produtos de consumidor, de conveniência, de compra, especialidade ou aquele que não tem muita procura, e assim a gente vai vendo produtos, distribuição, promoção,
vários exemplos. Talvez devemos criar um planejamento estratégico, cada nível de consumo. Isso ajuda a gente a ter vantagens competitivas em relação às outras empresas e pode ser também um diferencial tanto na qualidade quanto no atendimento, não necessariamente direcionalmente para o produto, pode ser de outras formas também, que você acaba agregando a satisfação do cliente. Então esse sistema ele envolve algumas ferramentas do marketing, e alguns dos produtos e serviços demonstra mais qualidade, melhor design, estilo, ajuda a chamar a atenção tanto nas embalagens, no tamanho, que acabam trazendo retorno financeiro para a empresa e para a organização. Assim, a gente falando um pouco desses 4 P's, fornecem para os profissionais de marketing condições de criar formas criativas para desenvolver o negócio como um todo, né? Então, aqui a gente tem o composto desses marketing, que é o produto, a promoção, a praça, o preço. Consegue entender cada um deles, onde engloba tudo isso. O produto, por exemplo, é o que a organização vai oferecer para o consumidor, as características do produto em si, como a aparência, a cor, o tamanho. O preço, por exemplo, é o que vai custar esse produto, quanto que vai ser o serviço, o valor que vai ser cobrado. A praça, por sua vez, é o lugar onde ele vai estar localizado, onde vai ser ofertado esse produto ou esse serviço. E a promoção por si são os canais de anúncio, né, desse produto. Vai ser o melhor momento para apresentar essa promoção, de repente numa época mais festiva ou ali próximo ao início do mês, que aí o pessoal recém receberam. Então toda uma estratégia. Então, nessa tabela que eu vou trazer agora, a gente consegue ver a modernização desses 4 P's, o produto, a praça, a promoção, o preço, trazendo agora para vocês os 4 C's, que são cliente, conveniência, comunicação e os custos. Eles estão direcionados para o cliente, depois que surgiu a necessidade de identificar o que eles realmente desejavam. Sem o consumidor, ele não existe, né, o consumo. Convênio ou por conveniência é um ponto de distribuição, ou seja, mais próximo da residência do cliente, ou às vezes até mesmo você criar uma estratégia de fazer algo no caminho para o local onde ele trabalha, perto da escola dos filhos. Por exemplo, tem essa estratégia de mercado, de fronteiras, de fácil acesso, onde tem um estacionamento. Tem que identificar qual é a melhor localização para distribuir os seus produtos. Tem a parte da comunicação, já está mais na parte da apresentação dos produtos, do serviço, e não adianta realizar só a produção e a distribuição sem comunicação. Talvez utilizar ferramentas, utilizando revistas, jornais, internet, e-mail marketing, telemarketing. Tudo isso é válido para você conseguir a maior quantia de cliente possível. E claro, os custos é o preço. Ele deve estar mais patamar dos concorrentes, onde os clientes estejam mais dispostos a pagar na fidelização. Já os 4 A's, ele já está se referindo à análise, adaptação, ativação e avaliação, que é uma ferramenta mais voltada para interação com os consumidores e com o ambiente externo. A análise ela fica de olho nos efeitos que estão ocorrendo no mercado, como político, sociedade, concorrência, economia, legislação, principalmente a tecnologia. Temos a adaptação, e aí a organização ela deve envolver a adequação das linhas de produção, tá oferecendo talvez uma parte ficar mais atraente, mudar o layout, o design, característica, qualidade, talvez até a marca, pode também interferir um pouco na embalagem, preço melhor, mais sugerido para o seu cliente, e também pode modificar a logística na distribuição, o ciclo de vida do produto ser maior ou menor, dependendo da margem de lucro que você vai colocar. A avaliação ela está composta por produtos promocionais, o marketing. A gente precisa observar a distribuição, canais de escoamento, de vendas desses produtos, armazenamento e transporte, e avaliação, que é na busca de avaliar as forças, as fraquezas do ambiente organizacional, suas oportunidades, possíveis problemas, avaliar os resultados operacionais e, claro, observando a força dos concorrentes, para você ter talvez uma estratégia mais válida dentro desse contexto, para que você consiga visualizar isso tudo. Terminamos o tópico 3, vamos então agora para o tópico 4, comunicação.
a propaganda e a publicidade. Vai ver essas ferramentas que elas fazem parte. Composição promocional, né? Ela serve para demonstrar para o consumidor as vantagens e os benefícios. A comunicação entre as pessoas nada mais é do que trocar as informações, dependendo muito da interação do meio ambiente que você está inserido. Porém, ela precisa ser influenciada por outras pessoas, pelo um grupo, até mesmo pela empresa. Precisa ter muito cuidado, principalmente quando a gente for se comunicar, apresentar um novo produto. É fundamental conhecer a cultura do país onde a gente pretende lançar essa marca, dependendo do nome, para poder até gerar um constrangimento para a organização, que você vai colocar um nome que num país quer dizer uma outra coisa, é um palavrão, é algo assim que no seu país não é. Então você tem que conhecer a cultura do outro país para que isso não ocorra. A comunicação é utilizada até quando acessamos a internet, navegamos pelos sites através dos navegadores, Chrome, Firefox, Internet Explorer, o Mozilla também, e vários outros. Então, essas empresas elas precisam tomar cuidado com algumas estratégias, porque o consumidor de hoje ele pode ter uma péssima imagem da organização, podendo até levar os consumidores a desistir de realizar a compra, dependendo da abordagem da propaganda promocional. A gente sabe que hoje a gente clica numa imagem, a gente quer adquirir um produto e a gente vai, coloca nossos cadastros, quando vê a nossa caixa de e-mail está cheia de propaganda, não para de vir e você não consegue nem mais filtrar o que é realmente importante e não é. Então tem coisas que a gente realmente até remove do nosso computador, não quer nem mais ver, porque a gente sabe que vem uma cachoeira de informações poluindo de nossa organização do dia a dia. Começa a aparecer nas redes sociais, mensagens em celular que a gente não aprovou, né? Tem todas essas coisas que dependem da sua elaboração promocional, da sua propaganda, como que você vai fazer. Pode trazer benefícios ou não. E a gente traz ali nessa imagem esses elementos do processo de comunicação. Esses ruídos não podem haver, né? Então o emissor encaminha a mensagem para o receptor. Por sua vez, vai ter uma codificação e vai transformar esse pensamento em uma linguagem. Ela vai virar uma mensagem de ideias que o emissor ele pretende passar para o seu receptor. A mídia como um todo, elas vão ser os canais de comunicação que vão ligar, enviar essa mensagem. Por sua vez, vai ter uma codificação novamente, que vai ser os símbolos, as ideias passadas pelo emissor, e o receptor ele vai acabar recebendo essa mensagem e vai dando a resposta, a reação ao receptor ao receber essa mensagem. Se você vai mandar algo de volta, se você vai deletar ele da rede social ou não, ou ainda vai dar um feedback para essa mensagem, que é voltar ao emissor, ou seja, o retorno do que foi solicitado. E os ruídos, que são possíveis distorções durante a comunicação. Pode ser que você não fez uma estratégia muito eficaz, que a pessoa de vez entendeu uma coisa e entendeu outra bem diferenciada. Então isso é chamado de ruído. Assim a gente vai falando um pouco agora sobre a comunicação integrada. Existem algumas ferramentas de comunicação necessárias para promover pessoas, produtos, serviços, até mesmo empresas, relações públicas e publicidade, que a gente vai ver alguma diferença. Marketing direto, propaganda, venda pessoal, marketing na internet, promoção de vendas, são vários recursos que hoje a internet nos possibilita. Então, as relações públicas e publicidades costumam utilizar uma mídia de massa, né? Grandes pessoas num clique só. É um tipo de publicidade que é considerada gratuita, utiliza espaços não pagos, porém essas mensagens ela precisa ser direcionada para alguns e-mails, algumas pessoas. Quando você compra, vamos dizer, cadastro de pessoas, você faz essa mala direta. É mais concentrada nos relacionamentos variáveis públicos, principalmente quando você vai fazer algo de política e coisa e tal. Você vai ver que acaba comprando esses dados e é lançado um torpedo para todas as redes sociais. Você acaba vendo aquelas propagandas em larga escala. Já o marketing direto, muito utilizado pelos profissionais de marketing também, porque ele estabelece um relacionamento direto com o consumidor. Ou seja, ele vai ter uma resposta mais rápida, como o telemarketing. Porém, tem que ter atenção nesse tipo de abordagem. Hoje as pessoas elas não estão mais tolerando receber
telefonemas o tempo todo, a qualquer hora do dia, ou às vezes até à noite, de madrugada como era. Hoje já está mais tranquilo, mas a gente cansou de ter esses problemas e as empresas têm que ter cuidado com isso. Propaganda também é um modelo de comunicação onde a gente pode expor os nossos produtos, permite às empresas alcançar um público mais seleto, com mais facilidade, e também ela precisa ser mais flexível, mais dinâmica, criativa nessas divulgações, talvez até um pouco persuasiva com as informações. Vendas pessoais, aqui a gente precisa pensar como consumidor, que vai alcançar pessoalmente ou talvez por telefone ou cara a cara com o seu consumidor, que vai acabar talvez utilizando algumas ferramentas da internet que vai auxiliar, tipo o Zoom, Meet, até mesmo o WhatsApp hoje tem vídeo que a gente possa fazer uma videoconferência, pessoa para vender o produto ou serviço. Também temos o marketing na internet, que é muito conhecido, o marketing digital, que hoje ele é o mais utilizado pelas empresas por talvez ser mais barato, ter a tecnologia em nossas mãos, e é onde o consumidor ele está mais centrado, né? Ele está mais inserido, está navegando o tempo todo. Então, resumindo, a internet é uma ótima ferramenta para esses profissionais de marketing, sem dúvida nenhuma. E as promoções e as vendas também muito utilizada na comunicação, muito bem-vinda pelos consumidores, acaba ajudando a alavancar as vendas. Então esse modelo geralmente é usado a curto prazo, serve também para esvaziar os estoques, talvez promover um novo produto ou um serviço. Essa parte de promoção, realmente o produto está vencendo, então você faz uma promoção para não perder o produto na prateleira, você vai desovando ele logo. Assim, a gente vai falando agora um pouco da propaganda, é muito utilizado, né, para divulgação, vários produtos, a gente consegue ver algumas nessa tabela. É uma ferramenta de comunicação persuasiva para levar as pessoas a adquirirem o seu produto. Então a ideia aqui é muito clara, talvez ela consiga alcançar um público mais específico, alcançar nichos de mercado, atrair novas pessoas adquirindo novos produtos. Então, para que a gente consiga que os produtos e serviços sejam adquiridos, ele precisa ser informativo, ou seja, informar os preços, as mudanças que a empresa talvez tenha, serviços, se eles estão disponíveis em quais canais, informações necessárias para que o consumidor consiga visualizar o seu produto. A persuasiva, por sua vez, tem os crescimentos, maturidade de um produto, persuadir, ou seja, estimular a compra, incentivar a troca ou mesmo de uma marca, convencer mesmo o cliente a falar sobre sua marca, comprar e passar isso para outras pessoas. Temos também o recordatório, que faz o consumidor lembrar do seu produto, manter um relacionamento com o cliente constantemente, manter uma marca na mente das pessoas. Então, por isso que a gente trabalha muitas vezes com um brinde. Quando uma pessoa que compra algo de você, da sua loja, você dá uma sacola com sua logomarca, uma camisa, um boné, e a pessoa vai fazendo a propaganda, acaba sendo lembrada toda vez que utiliza aquele produto. E aqui a gente tem os 5 M's, que são as propagandas em si, traz a missão, parte do dinheiro, as mensagens, mídia, todas essas colaborações. E aqui a gente precisa responder algumas questões, os objetivos da propaganda, a missão, quanto investir, a moeda, as mensagens enviadas, quais os resultados esperados. Então hoje a gente tem muitas ferramentas para trabalhar as promoções, propaganda, existem muitas vantagens e também desvantagens, como qualquer negócio nesse segmento. Então, ali a gente viu as vantagens e as desvantagens da parte de jornais, rádio, televisores e vários outros segmentos. Então hoje é isso, fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima.